Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de hoje tem como tema a diferença entre crer e ter fé. A Bíblia nos fala em Hebreus 11:1, a definição de fé. Está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ter fé é diferente de crer. A fé é agir conforme você crê. E se você não age de acordo com isso, embora aquilo que você creia seja verdadeiro, nada mudará a sua realidade. Crer em algo nunca mudará as circunstâncias, mas a fé mudará. Crer é o ponto de partida. Muitos cristãos têm sido destruídos porque creem que Deus pode curar, mas acabam morrendo. Se, por exemplo, você pegar a chave do seu carro e mostrar para que todo mundo veja, você não vai a lugar algum, não é mesmo? É preciso que você coloque a chave na ignição, dê a partida, faça o motor funcionar, engate a marcha e se dirija para algum lugar. É por esse motivo que a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, não é mesmo? A fé, ela requer ação. Você tem que fazer algo. Grande fé envolve ação. Jesus disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aquela grande fé foi demonstrada pelo que aquele homem disse, por exemplo, sobre a sua autoridade para comandar alguém, para ir, vir e fazer. É o caso da passagem que fala sobre o centurião e que se encontra em Mateus 8, do versículo 5 a 10. Se o centurião tivesse simplesmente crido que Jesus podia fazer algo, mas nunca fosse a Jesus e apelasse a ele, o seu servo não teria sido curado. Temos também como exemplo aquela passagem que também se encontra em Mateus 8, do versículo 23 ao 26, onde Jesus acalma a tempestade. Note que não havia calma até Jesus se levantar e dizer algo. Então, quando ele lhes falou sobre a sua fé, estava se referindo à ação e não somente ao crer em algo. Jesus se levantou, observou a tempestade e a repreendeu. Ele repreendeu especificamente o vento e o mar. Os discípulos reagiram com medo. Aquela pequena fé não estava fazendo nada, a não ser reagindo às circunstâncias, em vez de responder às circunstâncias. Os discípulos reagiram com medo, mas Jesus respondeu com fé, porque a fé produz resultados. Com o tempo, a fé produzirá resultados na sua vida também. Você tem um inimigo e ele vai ficar resistindo a cada passo no seu caminho. Você precisa dar tudo de si, se quiser vencer. Deve agir assim até que isso produza resultados. Um outro exemplo foi quando Pedro andou sobre as águas. E você pode ver essa passagem em Mateus 14, do versículo 25 ao 29. Mas Pedro, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Observar tem a ver com os sentidos. As circunstâncias sempre trarão medo. Se você olhar as circunstâncias, elas lhe trarão medo. Mas se você olhar para a palavra de Deus, andará sobre as águas. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas estamos lhe negando a autoridade para ditar os termos da nossa vida. E essa é a grande diferença. Jesus estava caminhando na mesma água revolta, de pé sob o mesmo vento e não afundou. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E o Senhor te diz hoje: não duvide. Em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 22, vemos o exemplo da mulher cananeia. Mas por que aquela mulher saiu da sua região e foi até Jesus? Provavelmente ela ouviu a respeito de Jesus. E então, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17.
E Jesus disse para aquela mulher: grande é a sua fé. Qual foi a grande fé daquela mulher? Ela deixou a própria região, veio, o que é uma ação, e encontrou Jesus. E mesmo depois disso, ele falou: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher não se deteve. Ela não desistiu. Ela pressionou, continuou lá e obteve o que queria, porque persistiu. E é exatamente neste ponto que algumas pessoas fracassam. Se for fácil, elas lutam pelos seus objetivos durante uns 5 minutos. Contudo, se enfrentam alguma oposição, desistem e já estão prontas para algo novo. Mas aquela mulher não agiu assim. Ela perseverou. Temos também o caso do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar foi uma ação. O cego não apenas se sentou lá e creu em algo, ele agiu. Ele clamou, lançou de si a capa, levantou-se e foi. Jesus não tocou em Bartimeu. Jesus não expulsou nenhum espírito de cegueira, mas o homem recebeu cura. É preciso ter fé para recebermos de Deus. O poder de Deus está presente para a necessidade ser satisfeita. Você precisa crer nisso e passar a declarar: eu creio que eu estou curada, eu creio que eu tenho um emprego, eu creio que eu tenho qualquer coisa que precisar. Você precisa começar a ver-se com aquilo e uma vez que você se veja com aquilo, parar de clamar, de implorar e de reclamar. Aí sim, aquilo se manifestará, mas você precisa se apropriar daquilo. E é nesse ponto que a luta da fé entra, porque Satanás está querendo invadir como uma enchente para tentar te desencorajar, te intimidar e para lhe dizer: você não vê mudança nenhuma, vê? Você não se sente melhor nem um pouco, não é mesmo? Você não vê mais nenhum dinheiro, vê? Você terá que dizer: eu não me importo com o que vejo, eu não ligo para o que eu sinto, eu tenho tal coisa, porque Deus disse que eu a tenho. Amém. E isso funciona. Você tem que estar disposto a vencer todos os obstáculos. Você tem que estar pronto para enfrentar todas as críticas. Você precisa estar preparado para resistir pela imutável palavra de Deus. Não importa quanto tempo levará. Você tem que estar preparado para aguentar. Você tem que estar disposto a resistir. Você deve estar preparado para vencer o negativismo e aguentar firme. Verbalize a solução e não o problema. Há 2 maneiras de você liberar a sua fé. A primeira é pelo que você diz. A outra, por uma ação que seja coerente com aquilo que você diz. Os apóstolos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17, versículos 5 e 6. Nosso desejo natural é esperar até ver. Então creremos, aceitaremos. Então iremos falar sobre isso, mas isso nunca irá acontecer. A fé sem ação falhará. Jesus disse para Pedro: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, versículos 31 a 32. Mas como a fé pode desfalecer? Ela pode falhar em agir. Ele é o único modo pelo qual ela pode falhar, por não agirmos em conformidade com ela. Fé é agir conforme você crê. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. E você deve ter ações que correspondam à sua fé. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os próprios discípulos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. Mas nós sabemos que a fé vem por ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui neste momento ouvindo a Tua palavra para nos fortalecer,
para que possamos resistir à ação do inimigo, para que possamos agir de acordo com essa fé e com essa palavra, e para que possamos ver no mundo natural, Pai, a manifestação do Teu poder, o sobrenatural agindo nas nossas vidas. Nós não vamos olhar para o problema, para as circunstâncias, mas nós vamos olhar para Ti, para a Tua palavra que é imutável, e vamos aguardar de Ti a bênção, a vitória, a resposta e o milagre, em nome de Jesus. Visita agora aqueles que são doentes, visita esse organismo, Pai. Mas Tu és poderoso para repreender todo mal, toda doença, porque é a Tua palavra que nos diz, Tu já levou sobre si as nossas enfermidades e pelas Suas pisaduras nós já somos sarados. Visita agora também essa pessoa que está passando por fome, por necessidades. Dá-lhe a provisão, porque a Tua palavra é que diz, o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Também visita esse lar, essa família, repreendendo toda briga, toda contenda e toda divisão. Coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo o entendimento. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo. E você, acessando o sininho, você poderá receber todos os vídeos. Nós temos mais de 935 vídeos. E você poderá ouvir a mensagem no conforto da sua casa. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.